Muito bom dia, igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, você que nos acompanha aí também da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver, que a graça e a paz do Senhor também esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu vou pedir para você abrir aí a sua Bíblia, abra aí por favor, segundo livro de Reis, no capítulo 6, segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 6. Muito possivelmente você já leu esse texto, possivelmente alguém já pregou algum dia e você estava presente a respeito desse texto. Eu quero, então, nessa manhã, compartilhar essa palavra com os irmãos, porque eu creio que Deus, Ele tem coisas maravilhosas para fazer nesse ano. O tema da igreja nesse ano é novos começos. E eu creio que dentro desses novos começos, algo que Deus quer fazer nas nossas vidas, e eu creio que Ele vai fazer nessa manhã, é tocar os nossos olhos. Nós precisamos ter os olhos espirituais abertos para compreender aquilo que Deus está fazendo. Novos começos exigem também um novo olhar a tudo aquilo que está ao nosso redor, aquilo que se encontra ao nosso redor. Eu quero compartilhar então essa palavra com os irmãos, segundo Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir ali do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, o homem de Deus aqui, Eliseu: evite passar por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia falado, e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente, então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? E um dos seus servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ah, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, e nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Esse recorte ele vai até o versículo 23, mas eu vou parar aqui. O fato é que aquele exército foi desbaratinado, foi dispersado e foi parar dentro da cidade. Mas, diante disso que nós lemos, eu quero trazer para vocês essa mensagem nessa manhã. Qual é o objetivo dessa mensagem? O objetivo é revelar, por meio desse texto aqui, que a partir do momento, Roberto, que eu e você temos um novo nascimento em Cristo. Como cantamos aqui, eu nasci de novo. A partir do momento que eu
nasço de novo, a partir do momento que eu recebo um novo nascimento, que eu sou selado pelo Espírito Santo, Deus, Ele deseja não apenas garantir um lugar para nós no céu. Ele deseja não apenas que nós tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida. Não, Ele deseja também que nesse tempo, eu e você possamos viver com os olhos espirituais abertos, que nós tenhamos uma visão do céu para a terra, e não uma visão da terra para o céu. Porque se nós lermos o texto aqui, aquele servo, ele está olhando da terra para a terra, ele está num plano horizontal. Mas quando Eliseu ora, os olhos daquele homem são abertos, e ele passa então a ter uma visão do céu para a terra. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, João, quando está ensinando ali os seus discípulos, ele vai falar para eles, olha, eu sou o bom pastor, eu sou o pastor de vocês, eu sou a porta pela qual vocês passam, eu sou aquele que guia, aquele que conduz, aquele que orienta vocês. Mas lá no versículo 10, João 10, 10, Jesus vai dizer assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, eu creio nessa manhã que essa palavra de vida em abundância, ela está relacionada com os nossos olhos espirituais. Porque quando nós enxergamos as coisas da maneira como ela precisa ser enxergada, não apenas com olhos físicos, isso vai fazer toda a diferença na minha e na tua vida. Enxergar de forma real aquilo que está acontecendo ao meu redor, ele vai fazer toda a diferença. Porque se nós olharmos o texto, nós vamos entender justamente isso. Aquele homem se vê cercado por um exército inimigo, mas num determinado momento, com a oração de um homem de Deus, ele passa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E sabe que, olhando para esse texto e olhando para a minha vida, eu percebo que quando eu não enxergo as coisas com os olhos espirituais, quando eu não enxergo as coisas da maneira que Deus quer que eu enxergue, eu posso ser paralisado em muitos momentos. Eu posso ser paralisado pelo medo. Eu enxergo uma determinada situação, eu enxergo um desafio na minha vida, e eu não tenho a visão correta daquilo, e o medo paralisa o meu coração. Eu aprendo que ter uma visão correta a respeito das coisas faz com que eu possa avançar, faz com que eu possa alcançar lugares mais altos em Deus, faz com que eu tenha novos começos. Porque vamos olhar para dentro de nós, vamos olhar para as nossas vidas. Nós estamos no começo do mês de fevereiro. Dá uma olhadinha aí para o teu mês de janeiro. Quantos desafios você já enfrentou nesse mês? Quantas coisas, né, pastor Marcelo? Está tudo bem, de repente, basta um telefonema, basta uma mensagem, e tudo muda. Mas eu aprendo aqui que, através da palavra de Deus, que eu não vou poder me livrar das circunstâncias adversas da minha vida. Jesus disse, pastora Meg, no mundo você vai ter aflições. Mas o que Jesus vai dizer? Mas tem bom ânimo. E como que esse bom ânimo vem? Não é só um pensamento positivo. Não é só fazer força para as coisas vão melhorar. Eu tenho pensamento positivo. Faz ali uma figa. Né? Talvez você tenha aí um talismã, algo que você se apegue àquilo. Ah, hoje amanheceu chovendo, hoje vai ser um dia bom. Ou hoje amanheceu o sol, hoje vai ser um dia bom. Não, independente das circunstâncias. O que eu creio que Deus quer nos ensinar nessa manhã é que nós podemos enxergar as coisas de um lugar mais alto. Nós podemos entender aquilo que está no coração de Deus. E assim nós podemos crescer espiritualmente. Nós podemos ser forjados num relacionamento com Deus. Amém? Quantos creem nisso? Eu creio nisso. Eu creio que eu vou sair daqui de uma maneira diferente da forma como eu entrei. Eu creio que Deus vai tocar os meus olhos. Eu vou passar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Amém? Amém. Eu quero, antes de nós entrarmos aqui na aplicação propriamente dita do texto, eu quero fazer um rápido panorama histórico daquilo que estava acontecendo aqui nesse texto. Veja, nós estamos aqui falando do profeta Eliseu. E aí eu quero fazer uma rápida linha do tempo aqui com vocês. Todo mundo conhece Moisés? Todo mundo já ouviu falar de Moisés? Sim, né?
Pega aí, faz uma linha do tempo aí na tua cabeça. Moisés, ano 1400 aproximadamente. Tá? Volta um pouquinho, avança um pouquinho, aliás, ano 1000, Davi. Certo? Moisés, Davi, 850 é o tempo que nós estamos aqui. Profeta Eliseu. Amém? Então nós estamos aqui. Cidade de Dotã, uma cidade que ficava ao norte de Israel, extremo norte de Israel. Pensa aí na tua cabeça, ó, faz uma linha reta, lá no norte, extremo norte de Dotã. 15 quilômetros de Samaria. 85 quilômetros de Jerusalém. Tá bom? Então, Jerusalém mais ao sul, 85 quilômetros para frente, Samaria, Dotã, lá no extremo norte. É nesse lugar que o profeta Eliseu estava. Um lugar pequeno, um lugar remoto, e só a título de curiosidade, foi nesse lugar que José foi jogado no poço. Todo mundo conhece a história lá de Gênesis, né? José, um dos filhos de Jacó, foi jogado no poço pelos seus irmãos e depois vendido lá para uma caravana que estava indo para o Egito. Então, uma caravana de ismaelitas. Então, é nesse lugar, só para nós nos localizarmos aí no tempo e na geografia do lugar. Então, nesse lugar é que está acontecendo tudo isso. E, lendo esse texto aqui, lendo esse recorte que nós falamos aqui, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Deus ouvia a oração de Eliseu. Se você pegar o histórico, puxar lá, pastor Robson, a ficha corrida de Eliseu, você vai ver que ele tinha muitos milagres no currículo. Eliseu tinha realizado coisas extraordinárias. Se você pegar o momento em que Eliseu surge ali como um profeta respeitado, é o momento que o profeta Elias é levado ao céu. Elias está ali com ele, e antes de ser levado, Elias pergunta, e aí, meu filho, o que você quer que eu te faça? E Eliseu teve muita sabedoria, porque pediu a porção dobrada. Imagine, se a porção de Elias já era grande, ele pede dobrada. E se nós fizermos ali uma rápida contagem dos milagres, ele vai estar ali o dobro mesmo dos milagres registrados. Ali em Elias nós vamos ver mais ou menos 6 milagres. Quando a gente olha para o profeta Eliseu, nós vamos ver ali mais ou menos 12 milagres. Então, pastor Robson, de fato, se cumpriu aquela palavra. Então, veja, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus ouvia a oração de Eliseu. Eliseu orava, Deus respondia. Eliseu se curvava e Deus se manifestava. A primeira coisa que eu aprendo aqui, eu quero compartilhar isso com vocês. Aprenda isso. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Isso é algo que eu e você temos que ter muito em mente. Porque muitas vezes nós queremos desfrutar dos benefícios que Deus tem. E Deus tem inúmeras promessas. Mas uma coisa que eu e você precisamos aprender, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Por isso, se você ainda não tem uma aliança com Deus, se você ainda não tem algo selado com Deus, essa é a manhã, esse é o dia. Eu aprendi na sexta-feira que Deus tem uma coisa com o dia de hoje. É hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. É hoje, hoje é o dia. Então, esse é o dia, esse é o tempo que Deus te convida para você selar essa aliança com Ele. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, se você não tem essa aliança firmada com Deus, se você está desviado, se você está afastado da igreja, esse é o tempo de reconciliação, esse é o tempo de firmar essa aliança e dizer para Deus, Deus, eu estou aqui, eu tenho uma aliança com o Senhor, eu quero ser como Eliseu. Porque se você já leu o livro de Tiago, Tiago vai falar que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E, no entanto, Deus se manifestava de forma poderosa com ele. E para Elias vale o mesmo princípio. O mesmo princípio, Jean, vale para você. Vale para todos nós. Deus, Ele quer se manifestar. Ele tem desejo em manifestar a glória dEle através dos filhos dEle. Foi assim desde o começo. Deus aparecia para Adão toda a viração de tarde. Todo dia Deus estava lá. Deus tinha prazer nesse relacionamento. E o que mudou de lá para cá? Não mudou nada. Deus é o mesmo.
Uma das características de Deus é a imutabilidade. Deus é o mesmo. Então, quando eu leio um texto no Novo Testamento que me apresenta o caráter de Deus, eu preciso entender que Ele é o mesmo. Então, se Deus ouvia a oração de Eliseu, se Deus se manifestava na vida de Eliseu, Ele pode se manifestar na minha e na tua vida. E deixa eu te dizer, não tem nada que seja difícil para Deus. Deus, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele abriu o Mar Vermelho, Ele abriu o Jordão, Ele ressuscitou mortos, Ele curou cegos, paralíticos, leprosos. Será que tem algo que Deus não possa fazer? Não tem nada que Deus não possa fazer. Eu creio que nessa manhã Deus vai alinhar os nossos olhos, Deus vai alinhar a nossa visão para a gente compreender o que Deus está falando, de que maneira Deus está se movimentando, o que Deus está fazendo. E a segunda coisa que eu aprendo aqui, além de saber que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, é que Deus é real. Deus é real mesmo quando eu não vejo o que Ele está fazendo. Deus é real mesmo quando parece que não está acontecendo nada. Quando eu olho para a minha vida, quando eu vejo as coisas que acontecem ao meu redor, parece que Deus tirou um cochilo, Roberto. Parece que Deus, sei lá, cadê Deus? Já se fez essa pergunta? Deus, mas o senhor não está vendo? O senhor não está percebendo? Olha a situação que eu estou. E eu tenho orado, tenho buscado, tenho vindo nos cultos e parece que nada muda. Quantos aqui já pensaram assim? Acho que não fui só eu, não. E vários já pensaram assim. Deus, parece que o Senhor não está fazendo nada. Mas, no entanto, Deus está fazendo, Deus está presente, Deus está agindo, Deus está se movendo. Mas eu creio que Deus, Ele não quer simplesmente fazer as coisas sem gerar nenhum tipo de entendimento na nossa mente. Mais do que fazer algo, Deus quer nos mostrar algo. Deus quer revelar o caráter dele. Deus quer mostrar a maneira como ele está agindo. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Veja, se aquele homem não tivesse os olhos dele abertos para uma realidade espiritual, a reação dele seria de desespero. Ele estava num lugar isolado, longe da capital, que era Samaria, longe do exército do país dele. Ele estava num lugar distante e, de repente, ele acorda, olha aquele exército ao redor dele. Qual seria a reação? Qual seria a tua reação? A minha seria de medo, de desespero, desejo de fugir, mas vou fugir para onde? Mas é justamente isso que Deus está mostrando aqui para a gente nessa manhã. Há um agir invisível de Deus, mesmo quando eu não estou vendo com os meus olhos físicos. Por isso, essa palavra tem uma importância muito grande. Ter os olhos espirituais abertos nos revela a realidade daquilo que está acontecendo. E quando aquele homem de Deus, o servo do homem de Deus, tem os seus olhos, então, abertos, a Bíblia não vai falar, mas ele imediatamente se aquieta. Imediatamente eu imagino que ele deu um passo, pastor Daniel, para trás de Eliseu e ficou olhando, né? Quero ver o que ele vai fazer. Porque se a gente lembrar quem era esse servo, era provavelmente um homem jovem ali, com a idade abaixo de 30 anos, ele provavelmente participava ali da escola de profetas, do Instituto Alameda de Profetas, e aí, de repente, ele é destacado para acompanhar Eliseu, e se a gente vê ali, ele não tem muita experiência, porque Eliseu tinha um outro servo, que era Geazi. Mas Geazi, por causa da ganância, ele fica leproso e vai embora. Então, Eliseu recruta um novo auxiliar. E se você voltar um pouquinho a tua Bíblia ali, você vai ver que ele não experimentou quase nada de experiências com Deus. Porque Geazi é atacado com lepra no final do capítulo 5. E claro, a gente não sabe quanto tempo passou do capítulo 5 para o 6, mas aquele homem, aquele rapaz ali era inexperiente. E aí, a partir daquele momento, ele se aquieta, porque ele passa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Eu quero ler com vocês alguns textos que também vão nos ajudar
a entender essa realidade espiritual. Olha só, vou pedir para o multimídia projetar ali 2 Crônicas 20, 17. Olha o que diz aqui. Aqui quem está falando é um profeta. A Bíblia não identifica quem ele é, mas é um profeta. E ele vai dizer assim: neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Eu quero ler mais um texto, Salmo 46, 10. Diz assim, ó: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Se você ler esse mesmo texto na versão NVI, ele vai dizer assim, ó: parem de lutar. Então, sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, Ele quer nos mostrar uma realidade para nos dizer a maneira como nós vamos agir. E deixa eu te dizer algo, na maioria das vezes a gente não vai precisar fazer nada. Na maioria das vezes a gente não vai precisar agir com força, a gente não vai precisar se movimentar. É óbvio que muitas vezes Deus vai exigir de nós um movimento, mas muitas vezes Deus vai falar para você, ó, se aquiete, fica aí quietinho no teu lugar, dobra o teu joelho, se curve diante de mim, se ajoelhe. Eu já ilustrei aqui umas 2 vezes, eu creio, que toda vez que eu e você nos dobramos, nos ajoelhamos, Deus se levanta do trono dele. Mas enquanto a gente estiver de pé, querendo resolver as coisas na nossa força, Deus vai continuar sentado e esperando. A hora que você se dobrar, eu levanto. Eu creio que Deus age assim. Deus se importa muito mais com o nosso quebrantamento do que propriamente com a nossa ação, com a nossa atividade. Não é isso que o salmista vai dizer? Um coração quebrantado e contrito, Deus é assim, Deus age dessa forma. Por isso, mais do que sair e fazer algo, mais do que tentar resolver algo rapidamente, Deus espera que primeiro a gente consulte Ele. Por isso que nós começamos dizendo que Eliseu tinha uma aliança com Deus. Eliseu tinha compromisso com Deus, e diante desse compromisso, Deus respondia para ele. Então, esses 2 versículos, eles nos mostram que, mais do que qualquer outra coisa, Deus deseja intimidade. Deus deseja nos encontrar diariamente lá no nosso lugar secreto, lá na nossa casa, com a porta do nosso quarto fechada. É lá que Ele quer falar conosco, Marcelo. É nesse lugar que Deus deseja diariamente estar conosco. E ali Ele vai revelar os segredos do coração dEle. Jeremias 33, 3 vai dizer assim, ó: clame a mim e eu te responderei, e te mostrarei coisas insondáveis que você não conhece. Então, aquilo que você não está enxergando com os olhos físicos, ele pode ser discernido com os olhos espirituais. Perceba aqui que Eliseu ele poderia ter tomado diversas atitudes, ele podia ter feito muitas coisas. Eu quero destacar aqui aquilo que está escrito no versículo 21, 2 Reis 6, 21. Olha quem era Eliseu para o rei de Israel. A Bíblia diz assim, ó: quando o rei de Israel os viu, ou seja, viu o exército da Síria, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Veja, ele era o rei de Israel, ele era a autoridade máxima de Israel. E, no entanto, ele se achega a Eliseu e diz assim: Eliseu, o que eu tenho que fazer? Eu entendo ali que Eliseu era o conselheiro número 1 do rei. Eliseu era o homem mais forte daquele reino. Mas, tanto é que o rei fala para ele: meu pai, o que eu devo fazer? Mato eles ou não? Então, eu fiz questão de destacar esse versículo para a gente entender quem era Eliseu naquele contexto. E Eliseu poderia, então, de alguma forma, mandar um mensageiro, ele poderia, de alguma forma, pedir socorro para o rei de Israel. E quantas vezes eu e você fazemos isso? Quantas vezes eu e você, ao invés de buscarmos consultar a Deus,
ou buscarmos consultar um pastor, um discipulador, a gente procura fazer as coisas do nosso jeito. A gente procura resolver, não, eu não preciso falar com o pastor. Eu não preciso buscar a Deus, eu sei como fazer, eu já fiz outras vezes, eu vou fazer do meu jeito. Eu não sei você, mas eu já tentei fazer as coisas do meu jeito muitas e muitas vezes. Sabe quantas vezes deu certo? Nenhuma. Porque só tem um jeito certo de fazer, que é o jeito de Deus. Só tem uma maneira de viver, que é em cima da palavra de Deus, baseado na voz de Deus, naquilo que Deus está falando. E naquele momento, Eliseu poderia ter pedido ajuda para o rei. Ele era o número 1 do reino. Mas ele prefere ficar bem descansado. Eu imagino que talvez ele não tivesse nem saído de dentro de casa. Porque o texto vai dizer que quem saiu de casa pela manhã foi o servo. E o servo volta e conta para Eliseu o que estava acontecendo. E Eliseu, na sua intimidade com Deus, eu creio que Deus já tinha falado para Eliseu. Veja, se Eliseu sabia os movimentos do exército para pegar o rei, será que ele não sabia que o exército estava ali fora? Eu fico até imaginando que Eliseu deve ter falado para o servo assim: ô meu servo, vai lá fora dar uma olhadinha, ver como está o tempo. E aí Eliseu já sabia de tudo aquilo. E deixa eu te falar, quando Deus nos diz algo, isso é muito precioso. Eu compartilhei aqui com os irmãos no final do ano passado, eu orei e perguntei para Deus: Deus, como serão os últimos 3 meses do ano? E Deus falou: serão tempos desafiadores. E foram muito desafiadores. Mas eu passei por esses desafios com uma leveza inacreditável. Porque eu já tinha uma palavra de Deus antes do desafio chegar. Deus já tinha me falado de antemão que seria desafiador. Quando os desafios foram chegando, eu já sabia de tudo. Obviamente, eu não sabia o que iria acontecer exatamente, mas sabia que o desafio viria. E a fórmula para aquele desafio eu também já sabia, que era joelho dobrado, era a boca no chão, era coração quebrantado, era pedido de graça e misericórdia para Deus. Eu sabia que Deus estava no controle. Eu sabia que tudo aquilo que estava acontecendo não era novidade para Deus, porque Deus já tinha me avisado antes. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã eu creio que tem algumas coisas que são fundamentais para nós. A fé, o temor e a obediência a Deus são 3 coisas fundamentais para nós. Não tem como viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida de proximidade com Deus sem essas 3 coisas. Crendo que Ele é Deus, crendo que Ele é poderoso, temendo Ele, ou seja, tratando-o com reverência, isso significa santidade, e sendo obediente. Meu irmão, se Deus falou algo para você, se Deus te indicou um caminho, não vá por outro caminho. Você vai estar assumindo a conta e risco. E eu não sei você, mas eu não quero viver por minha conta e risco. Eu não quero viver solto por aí. Eu não quero viver sendo surpreendido a cada esquina. Não, eu quero viver em cima da palavra de Deus. Eu me lembro agora de um outro personagem. A pastora Meg falou aqui no culto de sexta, no culto de libertação, a respeito de Noé. Noé recebeu uma palavra de Deus, que foi se cumprir 100 anos depois. Imagine, 100 anos depois. Vamos ser bem sinceros, Deus dá, Zinildo, uma palavra para a gente, passa uma semana, a gente está lá olhando, e aí, Deus? O Senhor falou, e aí não vai acontecer nada? Imagine 100 anos. 100 anos construindo uma arca, 100 anos sendo ridicularizado, mas ele tinha uma palavra. E aquela palavra é uma palavra que não tinha validade. A palavra que se passaram ali anos e anos e anos, décadas, passaram 100 anos, a palavra se cumpriu. Por isso, eu quero te encorajar, se Deus te deu uma palavra, se você tem uma palavra sobre a tua vida, não desanime. Prossiga, persevere, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele fala. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus vai dizer, que nós devemos viver por aquilo que sai da boca de Deus. É isso que tem que basear as nossas vidas, é isso que tem que pautar as nossas vidas. E como isso é forte,
Como essa questão da palavra de Deus é forte. Se nós temos uma palavra, se nós temos um relacionamento com Deus, se nós entendemos esse acesso que temos ao trono de Deus, isso nos sustenta por uma vida inteira. A palavra de Deus, ela não vence. A palavra de Deus é eterna, é imutável. E nessa circunstância aqui, eu aprendo também que essa temporária aflição, esse curto momento de desespero, ele teve um propósito muito específico. Ele teve um propósito pedagógico ali para o servo de Eliseu. E é assim nas nossas vidas também. Muitas vezes eu e você nos encontramos nessa circunstância de olhar para fora, nos enxergar cercados por um exército inimigo, nos colocarmos num lugar onde estamos sem saída. Mas a palavra de Deus vai dizer que os olhos daquele homem foram abertos e ele enxergou aquilo que estava acontecendo. Aquilo foi pedagógico. Deus queria ensinar algo através daquele sofrimento, através daquela aflição. Eu quero já te dizer de antemão que Deus não se alegra e não tem prazer no sofrimento humano. Mas Deus muitas vezes usa o sofrimento para nos ensinar. Deus muitas vezes usa uma adversidade para nos mostrar algo que nós não estamos enxergando. Nós enxergamos só no plano físico. Nós enxergamos só aquilo que está aqui a um palmo de distância dos nossos olhos. Mas Deus quer nos levar para um lugar de entendimento, para um lugar mais profundo. Eu quero compartilhar um outro texto aqui com vocês, 2 Crônicas 16, 9. Olha só, a palavra de Deus vai dizer assim, os olhos de Deus passam sobre toda a terra, para dar força àquele cujo coração é totalmente dele. Provérbios 15, 3 também vai dizer, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E eu fico imaginando naquela situação, naquela cena, como estava o céu naquele momento. E eu fico imaginando também como está o céu sobre as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, aquilo que você passa, aquilo que eu passo, não é indiferente aos olhos de Deus. Deus não está indiferente à minha e à tua luta. E foi assim com Eliseu e é assim comigo e com você. Deus, ele tem um zelo, um amor, um cuidado para conosco. Mas como eu disse, muitas vezes a dificuldade que eu e você passamos é porque Deus quer nos ensinar algo. O não de Deus não é para nos prejudicar. O não de Deus muitas vezes tem um propósito de nos ensinar algo mais profundo, de revelar uma face do caráter de Deus que eu e você não estamos enxergando. Deus faz isso muitas vezes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei você, eu não sei se isso acontece só comigo, mas muitas vezes esse tipo de situações de desafio, situações de desesperança, de desespero, elas fazem a gente nos cegar. Eles cegam os nossos olhos e nós passamos a enxergar de uma forma que Deus não deseja. Passamos a enxergar apenas com os olhos físicos. E deixa eu te dizer algo, nessas circunstâncias há uma grande probabilidade da gente esquecer quem nós somos. Nós facilmente nos esquecemos de quem nós somos em Deus. Nós estamos aqui no culto, a gente vem, cultua a Deus, recebe palavras de bênção, recebe palavras de encorajamento, mas basta a gente sair aqui fora, basta muitas vezes chegar em casa, e aí parece que tudo que você viveu aqui, tudo que você recebeu aqui, parece que não serviu de nada. Parece que foi só uma palavra que abençoou aquele que estava do teu lado, mas não foi para você. As circunstâncias fazem isso com as nossas vidas. As circunstâncias muitas vezes nos cegam, mas eu creio que Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. Deus tem uma palavra não apenas de encorajamento, mas uma palavra que vem seguida de um toque. Eu quero compartilhar aquilo que está escrito em Isaías 41, 10. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Se você sair daqui
e não lembrar de nada que o pregador falou, guarda esse versículo aí na tua Bíblia. Faça um círculo aí, destaque esse texto. Deus é conosco, Deus é Deus, Ele precisa ser Deus sobre as nossas vidas. Isso parece algo muito vago quando nós falamos, parece que, tudo bem, Deus é Deus, Deus é Deus, mas eu e você precisamos tomar posse disso de uma maneira real, de uma maneira verdadeira. Deus é Deus, e Ele vai dizer para nós: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Erga aí a tua mão, receba essa palavra aí, receba essa palavra no teu coração. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém? Aplauda ao Senhor. Ele é digno de receber todo o nosso louvor. Aprenda algo aqui, você e Deus sempre vão ser maioria. Você e Deus sempre serão maiores do que qualquer exército. Seja o exército da Síria, seja de qualquer lugar, você e Deus sempre vão ser maioria. Eu quero te destacar algo aqui que é muito interessante nesse texto. Eu quero voltar aqui para o texto 2 Reis, no capítulo 6, lá no versículo 16. Olha só o que diz a palavra de Deus. 2 Reis 6,16. Fala assim, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, ali no 17, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deixa eu te perguntar algo. Mudou alguma coisa? O exército foi abatido? Não mudou absolutamente nada. Imagine a cena. Está lá o servo, Eliseu estava enxergando aquilo que Deus estava mostrando para ele, mas o servo não estava. E num determinado momento, então, Eliseu ora, os olhos do servo são abertos. Quando ele enxerga aqueles carros de fogo, aqueles cavalos, o exército de Deus, muda alguma coisa na circunstância? Não muda nada. Aquele exército sírio continua cercando eles do mesmo jeito. E aqui eu aprendo algo muito precioso. Eu aprendo que muitas vezes Deus está nos mostrando algo. Deus revela uma situação, Deus revela uma realidade espiritual que os nossos olhos não estão vendo. Mas isso não significa que aquilo vai ser resolvido num estalar de dedos. Deus, Ele também conta conosco. Lembra que eu falei no começo, Deus não quer que a gente saia fazendo coisas por fazer? Mas quando nós temos uma palavra de Deus, quando nós temos uma direção de Deus, aquilo que nós fazemos está lastreado pela palavra de Deus, está lastreado pela voz de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. As coisas não mudaram, mas Deus deu a estratégia correta para eles agirem. Deus disse exatamente aquilo que precisava ser feito. E nesse momento, então, Eliseu agiu com sabedoria, e aquele servo, então, observando aquilo, percebeu o agir de Deus e percebeu a instrução de Deus. E eu creio que uma das coisas pelas quais nós padecemos muitas vezes é porque nos falta uma instrução de Deus, nos falta uma direção correta de Deus. Por isso, eu comecei dizendo que algo que nós precisamos para novos começos, para esse novo tempo, é ter os olhos espirituais abertos. E daqui a pouco nós vamos orar, e eu gostaria que você fosse aí no teu interior perguntando para Deus, Deus, o que eu preciso enxergar? Deus, o que o Senhor está querendo me mostrar que eu não estou vendo? Senhor, ao redor de mim estão acontecendo tantas coisas, o que é que o Senhor está querendo me mostrar com tudo isso? Nós precisamos, meus irmãos, ter
essa percepção correta. E algo que me chama a atenção aqui também é aquilo que o servo do Senhor, o servo de Eliseu vai dizer para ele. Lá no versículo 15, na segunda parte, ele, 2 Reis 6,15. Ele vai dizer assim, ó: então o moço disse a Eliseu: ah, meu senhor, ai, meu senhor, o que faremos? Quantas vezes você já falou: ah, meu Deus, e agora? Ah, meu Deus, o que eu faço? Ah, meu Deus, para onde eu vou? Ah, meu Deus, para quem eu vou recorrer agora? Meus irmãos, esse ah, meu Deus, esse ah, meu Senhor, ele é muito real na minha vida. Eu não sei como que você tem vivido, mas muitas e muitas vezes, eu creio que eu e você nos encontramos nesse lugar de ah, meu Deus, ah, meu Senhor, o que eu vou fazer? Olha só, eu quero ler 2 versículos aqui com vocês. Um deles, Salmo 121, no versículo 21, no versículo 1, aliás, a palavra de Deus vai dizer assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, o lugar para nós olharmos não é nesse plano, é num plano mais alto. Muitas vezes, diante dos desafios das nossas vidas, o lugar que nós devemos olhar é para cima, é pedindo ajuda para Deus, antes de pedir ajuda para qualquer outra pessoa, para qualquer outro recurso que eu e você possamos ter. O lugar certo para encontrarmos abrigo, para encontrarmos resposta, para encontrarmos socorro é em Deus. Eu quero ler também aquilo que está escrito ali no versículo 4, desse mesmo Salmo 121, diz assim: é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Aquilo que nós falamos agora há pouco, Deus ele não dorme, Deus ele não cochila, nada passa despercebido ao olhar de Deus. Por isso, quando você estiver passando por uma dificuldade, lembre-se que os céus estão abertos sobre você. Deus está do trono dele, olhando para a tua vida. E ele está fazendo algo interessante. Eu quero ler o que está escrito no Salmo 91, no versículo 11. Esse talvez seja o salmo mais conhecido. O salmo mais conhecido da igreja, junto com o Salmo 23. Salmo 91, 11 vai dizer assim: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Olha só como esse salmo é real nessa situação aqui, e como esse salmo pode ser real na minha e na tua vida também. Salmo 91, 11, porque aos seus anjos Deus dará ordens a teu respeito. Para quê? Para que te guarde em todos os seus caminhos. Amém? Aplauda o Senhor, Ele é digno de receber nosso louvor e nossa adoração. Os céus estão abertos sobre a minha e sobre a tua vida. Ele não dorme, Ele não cochila, mas pelo contrário, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta e Ele nos dá uma palavra de avanço. Eu quero ler nesse mesmo Salmo 91, no versículo 13, diz assim, ó: você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. E eu quero destacar essa palavra aqui, pisará. A Bíblia vai dizer que você, filho de Deus, tem algum filho de Deus aí? Amém? Você, filho de Deus, você pisará o leão e a cobra, você pisará as adversidades, você pisará os desafios, você pisará os levantes do inferno. E sabe o que essa palavra pisará significa? Ela significa marchar, avançar, liderar, quebrar o arco do inimigo. Olha como isso é forte. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você.
nós vamos avançar, mas não avançar por força própria. Nós vamos avançar com uma percepção correta, com uma visão correta do mundo espiritual ao nosso redor. E nós vamos avançar na força de Deus, em cima de uma palavra de Deus. Por isso, se você não tem uma palavra de Deus para a tua vida, se você não conhece a palavra de Deus, olha aqui, ó, eu quero te encorajar para você começar hoje. A melhor maneira, Roberto, de se comprometer com Deus é através da palavra. Não tem outra maneira pela qual nós podemos conhecer o caráter de Deus, senão através da palavra. Por isso, se você não tem uma Bíblia, eu vou te dar uma Bíblia hoje. Se você não tem, me procure no final do culto. Tomara que todo mundo tenha Bíblia. Mas se você não tiver, eu vou te dar uma Bíblia. E eu quero te encorajar para você mergulhar nas Escrituras, para você mergulhar de cabeça na palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te encorajar, vai te fortalecer, vai gerar intimidade, vai gerar experiências com Deus, e você vai estar nesse lugar mais profundo em Deus. Eu quero chamar aqui os músicos, por favor, que se coloquem aqui à frente. Quero pedir que toda a igreja se coloque em pé nesse momento. Há uma palavra de Deus sobre a minha e sobre a tua vida nessa manhã. Há uma palavra de encorajamento, há uma palavra de avanço, há uma palavra de conquista, há uma palavra de um toque de Deus abrindo os nossos olhos e ouvidos espirituais. Deus fez isso através de Eliseu, naquele momento ali com o servo, e ele passou a enxergar aquilo que os olhos físicos dele não estavam enxergando. E eu creio que Deus vai fazer isso nas nossas vidas hoje, nessa manhã. Deus vai tocar os teus olhos, e você vai passar a enxergar uma realidade que antes estava oculta, mas que nessa manhã, eu creio que Deus está usando essa palavra para abrir os teus olhos, para te mostrar que as coisas não estão perdidas, para te mostrar que existe esperança, e principalmente para te mostrar que Deus nunca perdeu o controle da situação. Ele continua no mesmo lugar, Ele está num alto e sublime trono, e nessa manhã eu creio que ao nos prostrarmos diante dEle, Ele se levanta, estende as mãos dEle sobre nós e sobre a nossa casa, para abrir os nossos olhos, para nos levar a um lugar de intimidade e de profundidade nele. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Vamos louvar ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você, nessa manhã, se você quer receber esse toque do Senhor, se você quer ter novos começos, firmados em Deus, se você quer enxergar a realidade ao teu redor com os olhos de Deus e não mais com os teus olhos, eu quero te convidar para que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, se dobre aqui diante do Senhor. Lembre-se disso, quando eu e você nos dobramos diante de Deus, Ele se levanta do trono. Venha receber o toque do Senhor. Há uma palavra sobre a tua vida nessa manhã. Há uma palavra de Deus sobre a tua vida nessa manhã. Ele quer abrir os teus olhos espirituais. Ele quer te mostrar coisas que até então você não estava enxergando. Venha receber um toque do Senhor. Os pastores, intercessores, ministros vão orar por você, e você vai sair daqui enxergando o mundo de uma maneira diferente. Você vai sair daqui enxergando as coisas com os olhos de Deus. O Senhor vai abrir os teus olhos nessa manhã, creia nisso. Essa palavra é para você nessa manhã. Há uma palavra sobre essa igreja nessa manhã. Venha receber um toque de Deus. O título dessa mensagem é: abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Se você, assim como eu, quer ter os olhos espirituais abertos, vem aqui à frente. Deus vai te tocar. Deus vai tocar a sua vida. Venha, saia do seu lugar, venha aqui. Há algo para você receber aqui nesse altar, nessa manhã. Há algo diferenciado que Deus quer fazer na tua vida nessa manhã. Venha, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Deus quer te tocar. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer transformar a sua realidade. Deus quer dar uma palavra que vai te conduzir durante todo o ano de 2023. Venha receber o toque do Senhor. Venha receber a visitação do amado Espírito Santo. Ele vai abrir os teus olhos. Ele vai abrir os teus ouvidos. Venha.
Saia do seu lugar, venha, Deus quer te tocar, Deus quer transformar a sua realidade. Lá na galeria, venha, saia do seu lugar, venha aqui, venha à frente, venha receber o toque do Senhor aqui. Deus está aqui nesse lugar e Ele vai te tocar. Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida. Deus, Ele pode sim te tocar aí onde você está no seu lugar, mas esse movimento de fé, esse caminhar, fala muito a respeito do quanto você tem fome e sede de receber o toque de Deus. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós vamos cantar mais uma vez. Enquanto isso, se você desejar ser tocado pelo Senhor, saia do seu lugar e venha à frente. Aleluia, vamos orar, estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Amado Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença. Senhor, te agradecemos pelo teu toque, te agradecemos, Senhor, pelo teu poder, te agradecemos, Senhor, pela tua glória manifestada aqui nessa manhã. E nós cremos, ó Deus, que sairemos daqui transformados, Senhor, tocados por Ti. E, Senhor, diante das adversidades, diante dos desafios, nós enxergaremos com os olhos do Senhor. Nós enxergaremos, Senhor, como o Senhor enxerga. Nós pedimos, Senhor, a Tua graça, o Teu favor sobre cada vida, sobre cada família aqui representada. Senhor, abençoa os Teus filhos, renova-os, Senhor, nessa manhã. Prepara-os, ó Deus, para uma semana cheia da Tua graça, cheia do Teu favor. Senhor, os Teus filhos sairão daqui na força do Senhor, sairão daqui firmados na Tua palavra, sabendo que há uma palavra sobre a vida deles. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, obrigado pela Tua presença e obrigado por tudo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer nesse dia, nessa semana e nesse ano, Senhor. Um ano de novos começos, e nós te glorificamos, Senhor, te aplaudimos, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. 11h57, vou pedir só mais um minutinho, para que você não saia ainda. Tem um recado importantíssimo para te dar. Um minutinho. Estamos aí bem dentro do nosso horário. Pode se assentar, por favor. Um recado importante, nós temos, meus irmãos, minhas irmãs, ali no final do culto, lá no hall, nós temos um stand, 2 stands na realidade, um stand ali de integração e lá fora, ali no hall, um stand de inscrição dos cursos da escola bíblica. Tá? Nós temos aqui na igreja o Centro de Educação Alameda, que promove diversos cursos, e esse aqui é um marcador de Bíblia, tem aqui um QR Code pelo qual você pode se inscrever. E alguns dos cursos, Intimidade com o Espírito Santo, Saúde Emocional, Cristo no Antigo Testamento, Escola de Escritores, Escola de Pais, Escola de Homens, além dos cursos de discipulado, né, que é a preparação para o batismo, e da classe de transição para você que está vindo de outra igreja. Então, nos procure ali ao final do culto. Nós também estamos ali com o Ministério de Famílias, com os cursos da Universidade da Família, da UDF. Você também pode participar. Nos procure, nós estamos ali no final do culto. Teremos uma alegria enorme em falar com você e te ajudar ali na inscrição. Tá bom? Faça assim com as suas mãos. Você que está aí na sua casa também, vamos encerrando aqui a nossa transmissão. Peço que toda a igreja se coloque em pé mais uma vez. Deus te abençoe aí na sua casa, que você possa ter uma semana abençoada, cheia da presença do nosso Deus. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do Pai